Vamos embora para a nossa conversa hoje e ainda é sobre a Tamara Klink, a autora do livro Bom Dia Inverno, que está aí dando o que falar, ganhando notoriedade, muitos leitores, isso é muito bom, né? Quando a gente vê um nome que a gente nunca ouviu falar antes na nossa vida e de repente esse nome ganha força e tem editora famosa e está aí ganhando seu respeito, sua notoriedade pelo livro, né? Pela obra literária. Isso é muito gostoso e acredito que ela deve estar realizada. Eu, no lugar dela, estaria sim. Mas o que eu tenho a dizer sobre essa questão, por que eu estou tocando nesse assunto novamente, é porque quando eu coloquei aquele vídeo onde dei minha opinião, que ninguém pediu, sobre ela ter colocado todo aquele pensamento, aquela reflexão de que as pessoas não precisavam mais comprar o seu livro, porque ela queria agora era ver esses livros circulando. Quando ela colocou toda essa reflexão, achei até poético. Vai lá ver o vídeo anterior, né, eu falando sobre isso. Eu achei muito poético da parte dela, os livros circulando de mão em mão, em outros locais também, para facilitar o acesso das pessoas. Então, logo depois que eu postei esse vídeo, eu vi uma retratação que ela fez. Praticamente assim, foi como se ela estivesse desdizendo o que ela falou. E eu, assim, tudo bem, a gente respeita, né? Estamos aqui no nosso sistema democrático, todo mundo pode falar o que quer, todo mundo pode se expressar. Então, ela teve aquela fala e agora teve essa outra, que simplesmente foi uma retratação pedindo desculpas e tal, por ter sido mal interpretada. E eu acho que todo mundo entendeu sim o que ela quis dizer. É que a mídia, né? Estamos em um tempo em que tudo vira um oportunismo barato e tudo cai numa politicagem. Uma politicagem bastante mal intencionada. Então, eu entendi o que ela quis dizer naquela primeira declaração, quando ela falou: não precisam mais comprar os meus livros e tal, eu quero vê-los circular, eu quero vê-los circulando por aí de mão em mão. Eu entendi muito bem, achei poético o livro sendo como um desbravador, né? Indo para todos os lugares, como um velejador, normalmente também pode ser. Então achei muito poético. E não achei nada bom essa declaração dela. Não achei nada bom. Achei um ato covarde, um ato medroso, um ato que ela não precisava ter feito, né? Agora, muitos ficaram contentes. Muitos quem? O mercado literário, as editoras, os puxa-sacos de editoras. Tem muito leitor puxa-saco de editora. Cara, tem uma imensidão de leitores que adoram puxa-saco de editora. Eu não sei o que eles pensam, né? A editora dá livro para eles? Se ela dá, ok, entendo então por que puxa um saco de editora. Total, não julgo, tá? Tá puxando o saco porque ganha livros da editora. Acho que eu faria a mesma coisa, não sei. Agora, muitos não ganham nada da editora, muito pelo contrário, a editora usa e abusa, sabe, para vender. E aí? Tá puxando o saco da editora para quê? Esse leitor? Não sei, não entendo. Em nome do mercado editorial, o mercado literário se fortalece e continua existindo. Não, olha, desde quando eu estava na bolsa escrotal do meu pai, já tinha esse papo do mercado literário, tá? Por quê? Porque é uma realidade brasileira. O brasileiro nunca foi condicionado a ler. O brasileiro nunca foi condicionado a priorizar livros como entretenimento. Como entretenimento, o pai de família pega sua mulher, seus filhos, vai passear, vai dar uma volta, vai no parque, vai, sabe, para alguns lugares por aí, vai fazer uma viagem. Ou no caso de ser algo mais curto, numa pizzaria, num cinema, num shopping, o pai pega a sua família e sai por aí. Esse é o entretenimento do pai de família. A mãe de família, a mesma coisa. Fica com a sua família por aí. Quem não é assim? Quem não é pai de família? Quem não é mãe de família? Tem uma vida como solteiro, né, sozinho, ou com seus namoros. Tem outras alternativas, sabe? Mas nunca, na vida de nenhuma dessas pessoas, nunca é incentivada o consumo de livros como uma forma de você ter o seu lazer, sabe? Nunca é incentivado o consumo de livros como forma de entretenimento.
É incentivado a Netflix, é incentivado o videogame. O livro já não é incentivado como lazer. O livro já não é incentivado como entretenimento. Não como os streamings da vida, Netflix, Globoplay, Disney, HBO, Prime. Não como os videogames. Não como a própria TV aberta. Não como as saídas por aí para bares, para boates, para passeios, né, caminhadas. O livro não é incentivado como nenhuma forma de lazer. Pelo contrário, quando a gente compra livros, isso vale para revistas também, para gibis, a gente se sente meio que culpado. Meu Deus, estou gastando dinheiro com livros. Nossa, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, comprando um calçado, comprando uma cueca, pagando aquela conta. Será que eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta? Então vem aquela mente pesada que até ameniza. Olha só que coisa horrível. Ameniza o prazer que você teve em adquirir aqueles livros. Sim, porque se você comprar mais de um, é o fim. Fica gastando dinheiro com esses livros. Não basta comprar um, tem que comprar mais de um. Então, assim, a gente vive desincentivado a consumir livros para entretenimento. Aí tem aquela desculpa, né? Que alguns se apegam. O livro tem que ser útil. Aí se o livro é útil, tem uma desculpa. Ah, a literatura está sendo útil para mim. Então, bolam N conteúdos na internet sobre por que você deve ter uma literatura útil. Tá, eu acho que você tem que ler tudo, coisas úteis e coisas não úteis também. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Do mais útil, sim, necessário, até o menos útil, o mais fútil, o mais chulé, fast food, entendeu? Tá certo, o cara que é vidrado em literatura útil, uma literatura que ele julga que acrescenta. O cara que é vidrado nisso, ele não vai para o fast food. Ele não vai para os livros a menos. Por quê? Porque ele prefere o patamar da literatura que acrescenta. Agora, presta atenção. A pessoa que lê literaturas fast food, literaturas amenas como entretenimento, como lazer, a possibilidade dessa pessoa ler uma literatura que acrescenta existe. Existe e não é pequena. Essa pessoa acaba lendo também livros que têm alguma importância, que vai acrescentar alguma coisa para ela. Então, olha só que interessante, né? A pessoa que já é vidrada nessa literatura, que acrescenta, que é útil, ela não vai apreciar tanto fast food. Mas as pessoas do fast food, elas também podem apreciar a literatura útil. Isso é muito interessante. Eu acho muito interessante. E aí, para finalizar, eu só queria dizer isso, né? Achei a fala da moça infeliz, essa retratação que ela fez. Eu falei no Café Gay, o meu canal de conversas lá, né? Reflexões. Até incluí ela nesse papo, onde eu coloquei uma reflexão sobre os artistas que a gente teve, mais do nível musical, né? E como eles eram corajosos, né? Ao expor publicamente coisas de suas personalidades, de suas falas, de seus posicionamentos, que se tornavam públicos. E eles pagavam preço por isso, cara. E eles peitavam mesmo, com a cara e a coragem. Nós tivemos muitos artistas, principalmente do âmbito musical, mas também da TV, sabe? Onde foram polêmicos, de uma certa forma, e eles peitaram, tá? Eles peitaram. Não pediram desculpas, não. Não se retrataram, não, tá? E nessa conversa, eu até coloquei a Tamara Klink nesse balaio, né? Desses outros artistas ali, mas como o contrário, né? Como essa geração agora de artistas
que tem medo. A geração que tem medo. Então, elas se posicionam, mas depois elas têm medo. Elas se posicionam, mas depois se retratam. Por quê? Porque elas têm medo. O medo do cancelamento, o medo do julgamento, porque isso vai impactar em suas vidas. Essa moça, claro que ela fez isso, porque havia um risco muito grande. Havia um risco, né? Nada definitivo, é um risco. Havia um risco muito grande dela ficar sem editora para um próximo livro. Já pensou? De repente as editoras fecharem as portas porque, essa é aquela que falou que as pessoas não precisam mais comprar o livro dela. Então por que eu vou publicar o livro dela? As editoras elas poderiam se apegar nisso para fechar as portas para ela. E aí, ser um escritor no Brasil já é uma baita de uma aventura. Conseguir tudo o que ela conseguiu é para poucos, é para muito poucos. Então, eu compreendo. Eu compreendo que o artista hoje, ele não quer, ele tem medo e ele não quer fechar portas, entendeu? Ele tem medo de manter suas posições, ele tem medo de manter seus valores, suas convicções, porque acima de tudo ele precisa daquela porta aberta. Eu vou condenar a moça por ter feito isso? De forma nenhuma. Respeito, né? Respeito, mas não apoio. Não apoio o que ela fez. Essa retratação. Não apoio. Mas respeito. Respeito, compreendo. E acho que hoje em dia muitos artistas fariam a mesma coisa. Hoje em dia muitos artistas fariam a mesma coisa. Principalmente desse modo literário, né? Já que a literatura é tão difícil você arrumar uma editora e você se fazer um escritor famoso por essa editora, que quem consegue não vai abrir mão disso por nada. Quem consegue não quer correr risco. Não quer correr risco de ser mal visto por aí, nesse mercado dessas editoras. Compreendo muito bem. Tá? E é isso. Vou ficando por aqui. O mercado literário tem dessas coisas. E a gente respeita, né? Quem somos nós? Somos apenas leitores. E falando de leitura, olha só essas aquisições, né? Um monte de aquisições, mas vai tudo lá para o Fá Quadrinhos. Estou pensando ainda se eu mostro lá no Fá Quadrinhos. E você conheça meus canais. Fabiano Café Gay para conversas, principalmente sobre vida amorosa, sexualidade, sentimento, comportamento, né? Conversas sobre as coisas da vida. O Fá Quadrinhos, focado nos quadrinhos que eu gosto, quadrinhos infantis, Disney, Turma da Mônica, alguns outros de vez em quando. E esse aqui o Fá Livros, né? Focado em livros. Próximo vídeo, que será semana que vem, vai demorar agora o próximo vídeo, tá? Vai demorar, acho que, sei lá, uma semana talvez. Mas eu já falarei sobre um livro, tá bom? Vou compartilhar aqui a experiência que eu tive lendo um livro. Então, até lá, até o nosso próximo vídeo.